Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao canal Vocacionados. Eu sou Marcel Farias e é um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você tem curiosidade em saber qual foi o dia da semana em que você nasceu? Eu tive essa curiosidade e há alguns anos perguntei à minha mãe e ela disse que foi uma segunda-feira. Eu corri na internet, pesquisei e eu havia nascido exatamente uma segunda-feira. As mães não esquecem o nascimento de um filho. O filho até esquece o aniversário de uma mãe, mas a mãe jamais esquece este dia tão especial para ela. Mas aí por que eu estou te fazendo esta pergunta? Hoje nós vamos falar sobre o ano de 1844. O que aconteceu neste ano de tão importante para aqueles que acreditam nas profecias das 2.300 tardes e manhãs? É isso que a gente vai comentar um pouquinho hoje no estudo de hoje. Mas antes de irmos para o estudo de hoje, eu quero aqui aproveitar e mandar um abraço para a Elizabeth Arantes, a Marise Romão, o Honorário, o Carlos de Brito, a Bruna Lorena, a Alice Sacramento, também para o Reginaldo, a Terezinha, e dizer para você, minha amiga Luísa, eu estou orando por você, assim como eu também estou orando pelo Altair, e eu também quero mandar um abraço especial para a Isilda Castro, da cidade de Ouricuri, no Pernambuco. Muito obrigado por suas palavras e para você que está sempre mandando aqui o seu pedido de oração, eu citei alguns nomes aqui, saiba que eu estou orando por você. Você também pode usar aqui a descrição do vídeo para fazer o seu pedido de oração. Ou, se você preferir, nos mandar um WhatsApp, o número aparece em algum momento aqui do vídeo. Aproveita também, eu vou sempre bater nesta tecla. Se inscreva no canal, deixe o curtir, comente, só assim o algoritmo do YouTube vai indicar este conteúdo para mais pessoas. E você pode fazer isso, não te custa nada, você não vai pagar nada por isso, é apenas alguns minutinhos ou segundos até para você se inscrever, habilitar as notificações, deixar o curtir e ao final, depois que você assistir este vídeo, você comenta e me diz o que você achou deste vídeo. Pode ser uma crítica, pode ser um elogio, pode ser o seu pedido de oração. Comente aqui na descrição do vídeo. Faça isso todas as vezes que você assistir um vídeo aqui do canal. Agora eu rodo a vinheta e na sequência vamos juntos estudar a Palavra de Deus. Diz a Bíblia: depois Arão matará o bode da oferta pelo pecado que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu e fará com este sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões e de todos os seus pecados. Fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Levítico, capítulo 16, versículo 15 e versículo 16. Estes versículos de Levítico 16 descrevem o processo da purificação do santuário durante o dia da expiação no Antigo Testamento. Esse ritual sagrado tinha como objetivo purificar o lugar onde Deus habitava no meio do povo de Israel e, assim, permitir que a nação se aproximasse do Senhor sem a mancha do pecado. O livro de Levítico ainda é uma das principais fontes de instrução para a religião judaica. A descrição detalhada dos ritos de purificação e sacrifícios oferecidos pelos sacerdotes foi e ainda é fundamental para que eles mantenham a pureza e a santidade do templo e do povo. Porém, o dia da expiação, no passado, era um dos feriados mais importantes do calendário judaico, e ainda o é, e ocorria sempre uma vez por ano. O sumo sacerdote era encarregado de realizar uma série de rituais para fazer expiação pelos pecados do povo. Ele deveria se purificar e se vestir com roupas especiais, depois tomar 2 bodes, um para ser oferecido como sacrifício pelo povo e o outro para ser o bode expiatório, que era apresentado diante do Senhor, e o sacerdote então colocava as mãos sobre a cabeça do bode, confessava ali os pecados do povo. O bode, então, era solto no deserto para levar os pecados do povo com ele, para morrer ali no deserto. Depois disso, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, o lugar mais sagrado do templo, onde ficava ali a Arca da Aliança, e aspergia o sangue do sacrifício do bode sobre o propiciatório da arca. Esse sangue simbolizava a purificação do santuário e, por extensão, a purificação do povo de todos os seus pecados.
A purificação do santuário era essencial para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O pecado separa o homem de Deus e somente através da expiação dos pecados é possível, assim, restaurar a comunhão entre Deus e o homem. A purificação do santuário era essencial para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O pecado separa o homem de Deus e somente através da expiação dos pecados é possível restaurar a comunhão entre o homem e o seu Criador. O dia da expiação, portanto, era um dia de grande importância espiritual, no qual a nação se arrependia de seus pecados e buscava a reconciliação com Deus. Essa purificação, por meio dos rituais do santuário e do povo de Israel, apontava para a obra redentora de Jesus Cristo ali na cruz. Ele é o nosso grande sumo sacerdote, que entrou no lugar mais sagrado do céu para fazer expiação pelos nossos pecados. Ele é o sacrifício final que foi oferecido por nossos pecados e através da sua morte e ressurreição podemos assim ser purificados e santificados. Assim como o santuário precisava ser purificado para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo, nós também precisamos ser purificados para que Deus possa habitar entre nós. E somente através de Jesus Cristo podemos ter a expiação dos nossos pecados e sermos reconciliados com Deus. O apóstolo Paulo explicou lá em Romanos capítulo 3, versículos 23 e 24, que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo assim justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa redenção foi conquistada através do sacrifício de Jesus, para quem todos os sacrifícios do santuário apontavam. Outra parte do livro de Levítico, desta vez no capítulo 23, versículos 26 a 29, descreve o que Deus ordenou que o seu povo fizesse no dia da expiação, também conhecido como o dia do juízo. Esse dia era uma oportunidade para que o povo de Deus, o povo de Israel, ali se arrependesse dos seus pecados e buscasse a reconciliação com o seu Criador. Deus ordenou que no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, o povo deveria se humilhar diante do Senhor e se abster de todo o trabalho e prazer. Esse dia era considerado um sábado solene e a nação deveria se reunir em uma assembleia santa para jejuar, orar e buscar o perdão de Deus. O povo de Israel, então, era instruído a levar um sacrifício especial de expiação, oferecendo um bode como oferta pelo pecado e um novilho como oferta queimada para assim purificar o templo e o povo dos seus pecados. Esses sacrifícios eram oferecidos como uma forma de expiação pelos pecados cometidos durante todo o ano. Deus exigia que o povo se arrependesse sinceramente dos seus pecados e se purificasse no dia do seu juízo. O objetivo esperado era limpar a nação da impureza e das transgressões cometidas, permitindo que a comunidade se aproximasse de Deus e houvesse ali arrependimento e reconciliação. Para nós, hoje, o dia do juízo nos lembra da necessidade contínua de nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus. Embora os sacrifícios de animais não sejam mais necessários, o propósito do dia do juízo ainda é válido. E através de Cristo, hoje temos o perdão dos nossos pecados e podemos nos reconciliar com Deus, pois Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote, que se ofereceu a si mesmo como sacrifício pelos nossos pecados. E quando eu e você confessamos os nossos pecados e colocamos a nossa fé em Jesus, podemos ser justificados e reconciliados com Deus. Mas talvez você esteja se perguntando, o que tem a ver a purificação do templo com o ano de 1844? Muito bem, a Bíblia diz na profecia que em 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. E se fizermos uma conta rápida, contando a partir de 457 do ano do edito do decreto de Artaxerxes, permitindo que Esdras e os judeus que desejassem pudessem voltar para Israel, reconstruir o templo e o seu muro, como vimos no vídeo de ontem, fazendo uma conta muito simples, vamos chegar ao ano de 1844. É neste ano que cremos que Jesus começa o seu ministério sacerdotal como sumo sacerdote, que está diante de Deus, intercedendo por você e por mim, pedindo clemência através do seu sangue, pelo meu e pelo seu pecado.
e este seu ministério contínuo vai ter fim apenas no dia do seu juízo. Mas não devemos ficar apavorados com o dia do juízo, porque é um dia de libertação. Além disso, o dia do juízo nos lembra da necessidade de sermos santos e puros diante de Deus. E assim como o povo de Israel foi chamado a se purificar antes de se aproximar de Deus, nós também precisamos nos esforçar para viver vidas santas e agradáveis a Ele. Isso significa nos arrependermos dos nossos pecados, abandonar a prática do mal e buscar fazer sempre a vontade de Deus em nossa vida. O dia do juízo também é um lembrete de que devemos estar preparados para este dia que está chegando, para assim eu e você comparecermos diante de Deus para o julgamento final. Jesus falou sobre isso em João 5:28, quando disse: "Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados." Apesar do julgamento que aguarda a todos, podemos ter esperança em Cristo Jesus, pois desde o ano de 1844, Jesus é o nosso sumo sacerdote, que diante do Pai intercede pelos nossos pecados, lavando-nos todas as vezes que pecamos com o seu sangue remidor, com o seu sangue purificador, com o seu sangue que nos dá salvação. Pois ele prometeu que todos aqueles que creem nele terão a vida eterna, João 3,16, e que ele nunca vai nos abandonar, Hebreus 13, versículo 5. Podemos assim nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele é misericordioso e compassivo, disposto a perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna por meio do seu Filho Jesus. Assim, o dia do juízo nos chama ao arrependimento para purificarmos as nossas vidas e nos prepararmos para o retorno de Jesus e para o julgamento final. É uma oportunidade para nos aproximarmos de Deus, buscando fazer a sua vontade e experimentando a sua graça e misericórdia em nossas vidas. Mas se você ainda ficou com dúvidas sobre o poder remidor do sangue de Jesus, Paulo, em Hebreus 9, 23 e 28, aponta para este sacrifício. E esse sacrifício mostra que a morte de Jesus na cruz foi o sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados da humanidade e trouxe assim a salvação para todos aqueles que nele crê. Paulo começa explicando que os sacrifícios feitos pelos sacerdotes no Antigo Testamento eram apenas uma sombra ou figura do que estava por vir. Estes sacrifícios não podiam verdadeiramente salvar as pessoas. Em contrapartida, depois do seu sacrifício, Jesus entra no santuário celestial no ano de 1844 para apresentar a si como sacrifício perfeito e definitivo pelos pecados de toda a humanidade. Jesus não precisou ali se oferecer muitas vezes, como os sacerdotes faziam. Ele se ofereceu uma única vez e foi o suficiente para expiar todos os pecados do mundo. A morte de Jesus na cruz não apenas limpou os pecados daqueles que viveram na época em que ele estava aqui na terra, mas também limpou e limpa os pecados de todas as pessoas que viriam a crer nele no futuro, incluindo você e eu, pois ele remove o poder do pecado e da morte das nossas vidas. Jesus em breve aparecerá nos céus para salvar aqueles que o esperam. Ele já tirou o pecado de muitos e já deu a oportunidade de termos uma vida eterna ao seu lado. Pois o sacrifício de Jesus nos dá a esperança de que um dia eu e você estaremos com ele no céu. Por isso, devemos crer em Jesus e aceitá-lo como nosso Salvador pessoal, pois a salvação é um presente que ele, por sua morte, nos deu. É através dele, pela fé, que temos acesso a Deus e podemos ter a vida eterna. Pense nisso, creia em Jesus, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo também está na Web Rádio Ecoar. Aproveita para se inscrever em nosso canal, habilitar as notificações, deixar o seu curtir, comentar e compartilhar em suas redes sociais. E lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.